Oi, gente! Hoje eu vim dar o meu veredito para vocês de uma duologia que é a da Promessas Vazias, da Lexi Ryan. O segundo livro se chama Laços Perversos. É uma fantasia jovem adulta publicada pela editora Planeta no selo Minotauro. E o ano passado eu li esse primeiro livro, ele entrou nos meus favoritos do ano. E agora eu acabei de ler a conclusão e eu vou contar num geral para vocês sobre os dois livros, o que vocês vão encontrar de legal aqui, vou tentar convencer vocês a ler, vou destacar também pontos negativos que eu acabei encontrando. Vou dar a minha opinião no geral sem spoiler, não precisam se preocupar que eu não vou falar nada importante que vai estragar a sua leitura. Então se você gosta desse tipo de vídeo, já curtam ele, se inscrevam no canal se você é novo por aqui. Ativem o sininho para receber notificação quando tiver vídeo novo. Gosta de lançamentos e promoções de livros, principalmente? Eu tenho um canal no Telegram que vocês podem entrar, que eu compartilho tudo por lá. E também eu tenho um clube de leitura no Catarse, que vocês podem conferir no link os benefícios que vocês podem ter e apoiar meu trabalho de uma forma muito legal. Primeiro, eu preciso destacar para vocês que aqui nesse livro nós temos um universo com féricos. Sim, você já deve ter ouvido falar nesses seres mágicos. Você já deve ter encontrado esse tipo de personagem nos livros da Sarah J. Maas, também na trilogia do Povo do Ar, da Holly Black. Pra quem não sabe, o que é esse tal dos féricos, gente? É uma fada, assim, que tem uma aparência meio parecida com elfos também. Eu diria que é uma mistura desses dois seres, fadas com élficos. Em alguns universos, eles têm uma aparência mais animalesca, com umas asas. E aqui você vai encontrar um universo de féricos que a autora criou, mas que é um pouquinho parecido com outras histórias que você já deve ter lido. Então eu quero dizer para vocês lerem esse livro com a mente um pouco aberta de que ele não é tão original. Tem muitos elementos, principalmente no começo da história, que você já deve ter visto em Acotar, você já deve ter visto em outros livros onde a personagem é uma espiã num reino inimigo. Tem uma parte da história aqui também que lembra um pouco a Seleção e muitos elementos assim que você já viu em livros de fantasia. Então esse livro aqui é a digna farofa. Sabe o que significa quando você fala que o livro é uma farofa? É porque ele é uma mistura de vários elementos que você encontra em outros livros de fantasia. Então isso pode afastar algumas pessoas, mas eu digo para vocês que acaba sendo uma leitura muito gostosa, uma leitura muito divertida, porque para quem gosta desses elementos, vai encontrar aqui eles de uma forma assim bem interessante. A autora escreve muito bem, porque é uma leitura que te envolve do começo ao fim. Eu fiquei envolvida na história o tempo todo, eu não achei em nenhum momento do livro chato. Então, apesar dele não ser um livro muito original, ele entretém muito e tem muitas reviravoltas assim divertidas, e ele é ótimo também para tirar você da ressaca literária. E agora eu vou falar um pouquinho da sinopse do livro, né? Porque eu só tava falando ali do universo. Aqui nessa história nós temos a Bri como protagonista. Ela é uma humana que vai meio que se infiltrar ali no mundo dos féricos, porque a irmã dela foi vendida para um rei ali do reino dos féricos, o rei da corte Ancelle, e ela quer tentar resgatar a irmã dela. E para isso ela faz um acordo com esse rei. Ele diz que vai devolver a irmã para ela se ela roubar uns artefatos mágicos lá da outra corte, a corte Celle, que seria a corte inimiga dele. Então a partir disso ela vai acabar se infiltrando nessa corte, ela vai fazer parte ali das pretendentes do príncipe Celle, e a partir disso que a história começa, porque além dela ir em busca desses artefatos mágicos, ela vai descobrir muitos segredos desse lugar. Então tem muitos elementozinhos assim muito legais. Eu vou citar algumas coisas para vocês. Por exemplo, tem uma maldição acontecendo que ela vai descobrindo aos poucos. Existe um passado muito interessante a respeito dessas cortes, dessa inimizade deles, que ela vai descobrindo aos poucos. Ela vai descobrindo também jogos de poder dessas cortes. E além disso, ela vai descobrindo muitos outros segredos extras que ela nem imaginava que poderia estar procurando. Esse daqui é um livro cheio de revelações. Eu acho que o que mais me deixou assim encantada e eufórica durante a leitura é que ele tem muitas reviravoltas. A personagem vai descobrindo muitas coisas,
tem muitas historinhas sobre as cortes, sobre os personagens que são contadas aos poucos. E isso é muito legal. A parte da fantasia, a parte do universo colocado aqui, foi o que mais me encantou, foi o que mais me deixou animada. Outra coisa muito interessante que eu tenho para dizer para vocês é que esse livro tem muito romance, os dois livros, né? No segundo livro eu acho que até tem um pouco mais do que nesse primeiro, mas é uma romantasia, é um romance com fantasia recheado assim de cenas quentes, mas eu classificaria essas cenas do livro mais como sensuais do que como cenas explícitas, sabe? Eu senti que as cenas eram muito mais sensuais e provocativas entre os personagens. Então, para quem não gosta de cenas hot, eu acho que esse livro aqui é uma ótima alternativa porque as cenas não são tão pesadas nesse quesito. Uma grande questão do romance que algumas pessoas podem não gostar é que ele tem triângulo amoroso. O triângulo amoroso é muito forte nessa duologia. Até como vocês podem ver na capa, temos dois féricos aqui junto com a nossa protagonista e os dois são príncipes inimigos, príncipes de lado opostos, um da corte Sely e outro da corte Ancelle. Então isso é muito legal de acompanhar durante a história. Eu não sou muito fã de triângulos amorosos, mas se ele é bem escrito, eu acabo assim me envolvendo bastante. E esse foi um triângulo amoroso que eu me envolvi muito. Eu tinha o meu favorito ali, mas eu achei bem interessante a forma que a autora construiu ali a relação dela com os dois personagens. Então o romance para mim foi um ponto positivo, pelo menos nesse primeiro livro. Já no segundo livro, eu acho que o romance não funcionou muito bem comigo. Então agora eu vou partir aqui falando um pouquinho das minhas impressões sobre esse segundo livro, porque infelizmente eu acabei me decepcionando um pouco com essa continuação. Não só em relação ao romance, mas eu acho que o final desse primeiro livro, ele é bem causador. É aquele livro que quando você termina, eu até anotei aqui atrás, gente. Tem uma anotação minha aqui, ó. Quero o próximo livro agora. É um livro que você termina e você quer logo o próximo livro, porque ele termina de uma forma muito legal. E daí eu queria encontrar, assim, as expectativas que a autora criou, assim, para o leitor no final do primeiro livro, eu queria encontrar aqui nesse livro. E eu acho que ela decepcionou nesse quesito, de que ela deu expectativa de uma coisa muito interessante que poderia acontecer. E chegando aqui no começo da história, ela desconstruiu tudo isso. Tipo, começou a história e você percebeu que aquilo que você pensou que ia acontecer, não vai acontecer. Ela desconstruiu toda aquela expectativa que você tinha no final do primeiro livro. E assim, eu tô tentando dar em códigos aqui pra vocês a minha opinião, porque eu não posso dar spoiler, mas foi essa frustração que eu senti quando eu comecei a ler esse livro. Sem contar que a primeira metade do livro, ela é mais focada no romance, e daí, como eu falei pra vocês, nesse segundo livro eu achei que já não funcionou muito bem o romance, o triângulo amoroso tava meio deslocado. Foi mais pro final do livro que teve algumas revelações interessantes, que daí eu pensei, agora sim é a série que eu gostei tanto aqui no primeiro livro, agora sim a autora tá entregando. Ela dá algumas revelações que faltaram, né, no primeiro livro, que são muito legais também, os segredos desvendados aqui. Eu acho que essa é uma duologia muito legal a respeito dos segredos. Principalmente coisas que a personagem acaba descobrindo sobre ela, né? Eu gosto muito de fantasias em que a personagem descobre coisas sobre ela, o passado dela, poderes que ela pode ter. Então eu acho que a duologia trabalha muito bem isso. E eu acho que o ponto negativo, assim, desse final é que ele pecou muito no vilão da história. Na verdade, eu tava com muita expectativa de um personagem ser o vilão da história, e a autora não entregou isso. Tínhamos um vilão que quase nem aparecia aqui, e quando aparece, aquele confronto final, sabe, dos personagens com o vilão, é muito frustrante. Porque acontece de forma muito rápida, muito simples, que não faz muito sentido. Então, eu acho que esses detalhezinhos, assim, me deixaram bastante decepcionada com a conclusão. Mas, assim, eu tô com meu coração dividido, porque eu amei muito o primeiro livro. Ele foi favorito porque
Eu li ele numa época assim que me entreteu muito. Eu tava surtando com as revelações da história. Eu acabei gostando dos personagens, mas infelizmente a autora não conseguiu manter isso na continuação e eu espero que vocês tenham se interessado em dar uma chance para a duologia, porque daí depois vocês me contam se vocês concordam comigo. Eu quero saber aqui nos comentários se alguém já leu, o que vocês acharam também desse final. Eu acho que no geral é uma fantasia onde eu encontrei vários elementos que eu gosto de ler em livros de fantasia. Até tem um elemento que eu lembrei agora que eu não mencionei antes, que ele fala profecias também. Eu adoro quando tem profecias, maldição, da personagem descobrindo mais sobre ela mesma, coisas que ela nem imaginava que ela precisava descobrir. Por isso que foi um universo que acabou me conquistando. E com certeza, você que gosta de fantasia com féricos, você que gosta dos livros da Sarah J. Maas, vocês vão gostar dessa duologia também. Eu vou deixar o link dos livros aqui na caixa de descrição, que vocês comprando com o link do canal acabam me ajudando bastante. E aqui do lado eu vou deixar uma playlist com outras séries, outras duologias que eu já terminei, tem vídeo aqui no canal. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!